Olá, veja os destaques desta edição. Comissão da Câmara vistoria centros esportivos em Campo Grande e Deodoro. Lei aprovada na Câmara define critérios para transporte hidroviário na Barra da Tijuca. Rodas de samba movimentam a economia carioca. E o Câmara Rio Notícias começa agora. Mesmo que sejam pouco comuns, estamos expostos diariamente a mais de 7 mil tipos de doenças consideradas raras. São males, muitas vezes, de difícil diagnóstico, com tratamentos complexos e caros. Para ajudar a pensar políticas públicas e garantir o acesso à informação, o vereador Ottoni de Paula promoveu um debate público sobre o tema na Câmara Municipal. Carla tem uma filha portadora de doença rara que ameaça os anticorpos de defesa do organismo. A busca por informação significa esperança, com a criação de novos tratamentos e a melhora do acesso ao atendimento. Falta de atendimento especializado. Nós temos poucos núcleos, que atendem essas pessoas. Nós não temos esse apoio. Muitos de nós investimos o que temos. O mês de março é marcado por uma jornada de conscientização sobre os diferentes tipos de doenças raras. Os números são preocupantes. 75% das doenças afetam as crianças. Elas são as maiores vítimas. 30% morrem antes dos 5 anos. 80% têm origem genética. Só temos 3 centros de referência no Brasil em doenças raras e aqui no estado do Rio de Janeiro é o Instituto Fernandes Figueira, que já abraça algumas patologias e agora se abriu um leque. E a gente espera com um tratamento multidisciplinar, a gente possa ser realmente bem acolhido, porque aí você não vai precisar de ir aqui e ali para fazer vários tipos de exame. São mais de 7 mil tipos de doenças raras, a maioria sem uma cura imediata. O paciente precisa de acompanhamento com especialistas e também de um diagnóstico rápido. O tema saiu das ruas e foi para o plenário. O debate público reuniu parlamentares, pacientes e o secretário municipal de saúde para discutir soluções. Uma das propostas foi a união das centrais de regulação entre Estado e município. Será uma central regulatória única. Dessa forma, nós vamos conseguir visualizar todas as vagas para exames, consultas especializadas e até mesmo cirurgias. Uma esperança é que isso irá ser feito num tempo breve, dependendo dos últimos detalhes e adequações com o governo do Estado. Margarete passou por 9 internações durante 4 meses, de AVC, passando por derrame, a trombose. O desafio é diagnosticar o tipo de doença com tantos sintomas diferentes. Fui diagnosticada com hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma mutação genética adquirida na célula-tronco que causa a destruição das hemácias. E isso ocasiona tromboses variadas, que foi o meu caso. Foram muitos trombos, por isso que 4 meses, 9 internações, que cada hora eu estava com não era considerado uma trombose em si, era um problema em diferentes órgãos, até que foi esse diagnóstico. A iniciativa do debate público foi do vereador Ottoni de Paula, preocupado com os números que crescem a cada dia. São 13 milhões de pessoas com doenças raras no país, 1 milhão no Rio de Janeiro. Faltando diagnósticos precisos, está faltando avançarmos em pesquisa. A Portaria Federal 199 diz que é de competência do município o cuidado com as pessoas com doenças raras. Levar o medicamento a essas pessoas é da responsabilidade do município. Portanto, esta casa se abre para esse primeiro debate público para que nós venhamos levar as demandas desses nossos irmãos para o poder público. Em discurso na primeira sessão legislativa do ano, o prefeito Marcelo Crivella anunciou a intenção de implantar um sistema de barcas ligando a Península da Barra da Tijuca à estação do metrô do Jardim Oceânico. Pelo que depender da Câmara Municipal, uma lei já foi aprovada com os critérios para a implantação do transporte de passageiros no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Uma das primeiras medidas do prefeito Marcelo Crivella, assim que assumiu a prefeitura, foi anunciar que ainda esse ano será divulgado um novo sistema hidroviário nas lagoas da Zona Oeste. Esse tipo de transporte é um dos mais antigos da história da humanidade.
Pouco poluente e de baixo custo, o sistema pode complementar os atuais modais de transporte e oferecer ao cidadão mais uma alternativa para o deslocamento pela cidade, além do potencial turístico e do charme que essas navegações trazem para o Rio. Esse é um projeto antigo da gestão anterior que nunca saiu do papel. Para levar a ideia adiante, a Prefeitura terá que enfrentar a poluição e o assoreamento do sistema lagunar, cujo projeto de dragagem, que era um compromisso olímpico, naufragou com a crise do Estado. Nós somos inteiramente a favor, é evidente que vai trazer um benefício, vai desafogar o trânsito das Américas, é evidente que a gente apoia, desde que seja bem organizado. Olha, eu acho uma boa ideia, mas acho que antes de você implantar um transporte desse, deve-se considerar algo muito importante, que é a conservação das lagoas e dos canais da Barra da Tijuca. Acho que isso tem que vir em primeiro lugar. O condomínio Península tem 18 mil moradores e, diariamente, 30 mil pessoas transitam por essas águas. Por isso, eles realizam um trabalho de preservação e conservação. Na verdade, é um trabalho já desde a concepção da Península. Ela foi projetada dessa maneira e há mais de 10 anos a gente tem uma equipe junto com o biólogo, que é o Mário Moscatelli, que nos ajuda na preservação da nossa fauna, da nossa flora. E no tratamento a gente tem barreiras ecológicas que acabam a gente recolhendo quase 2,5 toneladas de lixo flutuante. Então a gente tenta evitar o máximo que a sujeira dos afluentes chegue nessa área. Para ajudar o sistema hidroviário a navegar na Zona Oeste, os vereadores Tiago Carribeiro e Carlo Caiado apresentaram um projeto de lei que define os critérios para a implantação do transporte de passageiros através do complexo lagunar de Jacarepaguá. Acho que é uma grande alternativa e importante alternativa para os moradores da Barra da Tijuca. Não tenho dúvidas que irá ajudar muito. Você poderá fazer a integração de diversos moradores com o metrô, com os outros modais de transporte que naquela região ali já foram instalados, como também um BRT. Então eu acho que é fundamental e vai mudar muito a vida das pessoas. O sistema abrange as lagoas de Jacarepaguá, Camorim, Tijuca, Marapendi e seus canais. A ideia é integrar os barcos com a linha 4 do metrô. O certo, efetivamente, é você pelo menos no mínimo agora estancar o problema que existe das sujeiras que vêm dos afluentes, que é um projeto já antigo, está aprovado, que são as UTRs, né, Unidade de Tratamento Rápido, que já existe uma ali perto do SESC, e faltam mais 5. A reivindicação desse tipo de transporte é antiga por parte dos moradores. Eu estou há 20 anos na Barra e já ouvi isso tantas vezes, mas se pudesse ser agora, vamos lá. Comissão de Esportes e Lazer da Câmara Municipal realizou uma fiscalização em 2 instalações olímpicas. Vereadores questionaram o estado de conservação do Complexo Esportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande, e do Parque Radical, em Deodoro. O repórter Sérgio Costa conta como foi a vistoria. A vistoria dos vereadores começou em uma das maiores instalações do chamado Legado Olímpico, o Centro Esportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande, na Zona Oeste, tem mais de 60 mil metros quadrados. Uma das áreas que mais chama atenção é a pista de atletismo. O piso está destruído. Esse quadro aí de descaso mostra, ao longo da nossa história, a falta de compromisso dos nossos governantes em relação ao esporte. Isso se vê também nas quadras de esporte das escolas, né? Só que não. E é pena, porque isso também reflete o nosso desempenho nas Olimpíadas. Quem vive na região reclama que uma das poucas opções de lazer do bairro ficou com cara de abandono depois das Olimpíadas. Estava previsto para voltar em fevereiro, aí a aula começou na quarta-feira. A gente ainda nem tem professor, hoje a gente veio tentar ver se tinha aula, porque quando tem professor tem aula. O centro esportivo, conhecido como o Maracanã das Vilas Olímpicas, não funciona com total capacidade desde dezembro. Uma realidade que se repete em outras instalações. Já tem uma resposta da subsecretária que estão acelerando o processo de licitação para tornar novamente o funcionamento. Das 22 Vilas Olímpicas, 18 funcionam parcialmente. Vários contratos foram cancelados e as atividades precisaram ser reduzidas pela metade. Eles também estiveram no Parque Radical, em Deodoro, onde na semana passada foram impedidos pelos guardas municipais. Isso aconteceu mesmo com a prerrogativa dos vereadores de entrarem em qualquer órgão ou espaço público, garantido pela lei orgânica do município. Aqui, apenas os parlamentares entraram
e lamentaram que o investimento de R$ 700 milhões esteja ameaçado por falta de manutenção. Nós vimos aqui a pista de mountain bike em um estado ruim, já danificado. Nós vimos aqui o entorno do circuito de canoagem também numa manutenção lamentável. O circuito de canoagem parado, se deteriorando. Então isso a população do Rio de Janeiro, não é isso que a população do Rio de Janeiro esperava das nossas Olimpíadas. Vamos agora às notícias desta segunda-feira do Diário Oficial da Câmara. As mudanças na PreviRio serão tema de debate na Câmara Municipal na próxima quarta-feira. A Frente Parlamentar em Defesa da Previdência, composta por 28 vereadores, vai realizar audiência pública sobre as alterações propostas para o PreviRio. O projeto de lei do vereador Renato Cinco, junto com outros parlamentares, prevê a ampliação de 8 para 30 dias na licença paternidade. O vereador Alexandre Esquerdo elaborou o projeto de lei que institui nas escolas municipais a campanha permanente de orientação, conscientização e prevenção ao vírus da gripe H1N1. Tradição carioca, as rodas de samba vão muito além da diversão. Na contramão da crise, elas atraem turistas e movimentam a economia da cidade. Pegue um cavaquinho, adicione um pandeiro, acrescente um tamborim, incremente com uma cuíca e, para finalizar, um violão. Pronto, essa é a receita da felicidade de um bom carioca. O samba está no sangue de quem nasce no Rio de Janeiro e em tempos de recessão pode ser muito mais do que uma simples diversão. Uma pesquisa feita pela Rede Carioca de Rodas de Samba mostrou que esse tipo de manifestação cultural movimenta a economia da cidade com mais de R$1 milhão por mês. Batucando e sambando, muita gente vai driblando a crise. A economia que vive em torno disso é muito grande. São muitos fornecedores, desde descartáveis, e cerveja, refrigerante, comida. A economia gira. Há 12 anos, o compositor Moacir Luiz juntou os amigos e criou o Samba do Trabalhador. O negócio foi crescendo e hoje reúne milhares de pessoas toda segunda-feira no Clube Renascença, no Andaraí. Na primeira vez que a gente fez isso aqui, tínhamos 50 pessoas. E aconteceu alguma coisa, algum mistério, que depois foi para 100, para 200. Um dia veio a BBC de Londres vir aqui saber que loucura é essa. Em plena segunda-feira de tarde, ter um público assistindo samba, né? Eu acreditava esse público a salão de barbeiro, que fecha segunda, alguns bares, né? Garçom. Mas não, o troço tomou uma proporção de chegar aqui a ter 3 mil pessoas aqui. Nos últimos anos, as rodas de samba têm ditado o ritmo das noites cariocas de domingo a domingo. Tanto que o Instituto Pereira Passos criou no site oficial da instituição um mapa participativo que mostra onde os eventos estão sendo realizados e o perfil dos frequentadores, que não são só do Rio, não. Isso é uma questão interessante que está acontecendo agora. É um roteiro de samba. O cara pega o ônibus na cidade dele, no interior de São Paulo, por exemplo, e vai sábado para Mangueira, ou Salgueiro, ou Portela, na Feijoada, domingo Cacique de Ramos, segunda Samba do Trabalhador e vou embora para casa. Seu Mário assistiu ao Samba do Trabalhador em Natal, no Rio Grande do Norte. Fez questão de conhecer o berço da roda. Teve uma apresentação com um artista do Rio, eles foram para lá. Aí eu gostei muito quando estive aqui. Agora estou visitando, minha filha mora aqui no Rio. Aí eu simplesmente gostei e falei, vamos fazer a nossa despedida, a gente está perto de ir embora, vamos lá. Para participar das rodas, não precisa ter muito dinheiro no bolso. A média de gastos é de R$ 75 por noite, juntando a cervejinha e o couvert artístico. Todo mês, Andréia separa uma parte do salário para cair no samba. Qualquer dia a dia. Vou no Candongueiro, vou às vezes à escola de samba. Tem samba, eu tô indo. Além de ser uma dimensão cultural que está dentro, né, que está entrameada na veia do carioca, na realidade cultural do carioca, ela, para além disso, ela traz a chamada economia criativa, que ela movimenta a cidade. Em torno de uma roda de samba, na verdade, não está somente o cantor que é convidado, o ritmista que é convidado, o instrumentista que é convidado, não. Tem um grupo grande de pessoas que se movimenta em torno dessa roda e que fazem a economia girar.
E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã!